A história do glorioso povo africano é uma narrativa rica e multifacetada que remonta aos primórdios da civilização. De acordo com as escrituras sagradas, a genealogia humana remonta aos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, cujos descendentes se espalharam e deram origem aos diversos povos presentes no mundo atualmente. Da mesma forma que todos os povos são vistos como descendentes de Noé, essa ideia se aplica igualmente aos povos africanos, indianos e outros grupos étnicos com tons de pele mais escuros. A pigmentação mais escura da pele é frequentemente associada à linhagem camita, que se originou de Cã, um dos filhos de Noé. Cã, irmão de Sem e Jafé, é considerado ancestral dos povos africanos, indianos e de outros grupos com essa característica. Além disso, é importante notar que Cã é irmão dos semitas, uma linhagem que inclui árabes, judeus, sírios, entre outros, bem como irmão de Jafé, cuja descendência abrange europeus e asiáticos. O termo Camitas é uma referência aos povos que se acredita serem descendentes de Cã, conforme descrito nas escrituras hebraicas. Essa classificação étnica tem sido objeto de estudo e debate, abrangendo não apenas questões genéticas e físicas, mas também aspectos culturais e históricos que moldaram esses grupos ao longo dos séculos. Após o dilúvio, a narrativa bíblica destaca a responsabilidade dos 3 filhos de Noé em repovoar a terra e preservar a linhagem humana. Com a sobrevivência de apenas 8 indivíduos, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas respectivas esposas, a humanidade estava destinada a recomeçar. Dentre os filhos de Noé, Cã é destacado como um ancestral central dos povos africanos e afrodescendentes. Na Bíblia, há uma forte associação de Cã com a África, e ele é considerado progenitor dos antigos egípcios, conforme indicado no livro dos Salmos. Essa conexão bíblica estabelece uma base mitológica e histórica para a influência de Cã sobre a formação dos povos africanos e suas culturas diversas. Esses detalhes destacam a importância do papel de Cã na tradição bíblica e como isso se relaciona com a história e a identidade dos povos africanos e afrodescendentes ao longo dos séculos. Na antiguidade, as tradições rabínicas e os contos do povo judeu, juntamente com várias outras narrativas antigas, consistentemente retratavam Cã como ancestral dos povos africanos. Essa associação era tão forte que todas as interpretações sobre os filhos de Cã apontavam para países africanos, regiões da África e povos africanos. Uma curiosidade notável é o significado do próprio nome Cã em várias línguas antigas, como o hebraico e o aramaico, onde ele é traduzido como queimado ou escuro. Essa conotação direta com o tom de pele mais escuro dos seus descendentes é uma evidência marcante da maneira como a pigmentação da pele influenciou a identidade e a percepção dos povos africanos ao longo dos séculos. Esses detalhes fornecem uma visão ainda mais rica e complexa sobre o papel de Cã na história e na cultura dos povos africanos. No capítulo 10 do livro de Gênesis, dos versículos 6 ao 14, encontramos uma descrição mais detalhada dos filhos e netos de Cã, que compõem a linhagem camita. Acompanhe comigo na leitura. Os descendentes de Cã foram Cuxi, que é o pai de vários povos da África, Misraim, que é o ancestral dos antigos egípcios. Vale ressaltar que tanto árabes, judeus, sírios, entre outros povos, referem-se à terra do Egito como Mitzraim, em homenagem ao seu antigo fundador. Além de Misraim, temos também o 3º filho de Cã, chamado de Put, e o 4º filho, Canaã, que é o ancestral dos cananeus, não dos africanos. Esses versículos fornecem uma visão mais específica sobre os descendentes de Cã e suas contribuições para a formação de diferentes povos e civilizações, incluindo os africanos e os antigos egípcios. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Entre os descendentes de Cuxi, destacam-se também os filhos de Raamá, Arsabá e Dedã. Cuxi também gerou Nimrod, conhecido como o primeiro homem poderoso naquela terra, descrito como audaz e corajoso diante do Senhor.
Um ditado famoso é atribuído a Nimrod, valente como Nimrod. Ele foi um líder proeminente no início do seu reino, e suas conquistas incluíram a fundação de cidades como Babel, Ereque, Acade e Calné na região da Babilônia. Nimrod é considerado ancestral dos povos nativos da Mesopotâmia, particularmente os que se estabeleceram na região de Sinara, que corresponde à antiga Babilônia. Posteriormente, ele partiu para a Síria, onde fundou 2 ou 3 cidades, deixando um legado marcante na história antiga da região. Além disso, Misraim deu origem a diversos povos no norte da África, incluindo os luditas, anamitas, leabitas, abitas, tuitas, patrocitas e casuitas. Estes povos também incluíam os defensores dos filisteus e cartulitas, cuja ancestralidade remontava a Misraim. Misraim, como primogênito, foi o ancestral de diversas nações e povos, sendo os principais deles o povo etíope, cujos descendentes são todos considerados descendentes de Cuxe. Além disso, o povo núbio, historicamente conhecido como Reino de Cuxe, também se originou de Cuxe. Estes são apenas alguns dos povos que se originaram de Cuxe, o primogênito de Cã. Além da Etiópia e da Núbia, Cuxe também é considerado ancestral dos antigos sumérios. Cã, o filho rebelde de Noé, também é tradicionalmente associado à origem dos sumérios, uma das civilizações mais antigas da Mesopotâmia. Além disso, os relatos indicam que os nativos do sul da Índia também têm suas raízes traçadas até Cã, juntamente com uma variedade de outros grupos étnicos africanos. Por exemplo, os marianos da Eritreia e o povo do Congo são apontados como descendentes de Cuxe. Os bantus do Gabão e de outras regiões também estão entre os povos que compartilham essa ancestralidade. Na Bíblia, o termo Cuxe é frequentemente associado à Etiópia, ao Sudão e, de maneira mais ampla, à África. Curiosamente, o significado literal de Cuxe é Etiópia, mas seu sentido mais amplo sugere preto ou negro, refletindo a ênfase na pigmentação da pele e possivelmente na origem desses povos. Esses detalhes adicionais fornecem uma visão mais abrangente sobre a diversidade dos povos africanos e a influência de suas origens ancestrais. Além de Cuxe e Canaã, outro filho de Cã foi Misraim, que é frequentemente associado como ancestral dos antigos egípcios e de muitos povos do norte da África, incluindo os berberes, conhecidos por sua diversidade étnica e cultural. Um ponto intrigante é que os povos semitas, como os arameus e os árabes, têm uma tradição de se referir ao Egito como Misraim. Essa tradição é preservada em várias línguas antigas, incluindo o aramaico, o árabe e o hebraico. No livro de Salmos, no capítulo 78, versículo 51, é mencionado como feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Canaã, destacando a conexão entre Misraim, os egípcios e os outros povos da região. Além de Misraim, Cã também teve um filho chamado Put, ampliando ainda mais a diversidade dos descendentes de Cã e sua influência nas civilizações antigas do Oriente Médio e do Norte da África. A origem do nome Put é uma referência intrigante aos caçadores tribais africanos. Essa designação curiosa destaca a diversidade de significados e as conexões culturais presentes nos nomes dos antigos ancestrais. Além disso, Put é considerado progenitor dos líberos nativos negros da Líbia, no norte da África, e também é reconhecido como ancestral de diversos outros grupos étnicos africanos, ampliando ainda mais sua influência e importância na história da região. Canaã, por sua vez, foi amaldiçoado por seu avô, encontrada no livro de Gênesis, capítulo 9. A passagem diz que após Noé ter sido encontrado bêbado e nu em sua tenda, ele lança uma maldição sobre Canaã, filho de Cã. Isso gerou muitas especulações e debates. Essas interpretações errôneas ao longo do tempo levaram a diferentes entendimentos sobre o significado e as implicações dessa maldição, refletindo a complexidade das narrativas bíblicas e sua interpretação ao longo da história. Uma curiosidade fascinante é que, na verdade,
Cã e seus 3 filhos, Cush, Misraim e Put, são considerados os ancestrais dos povos africanos, incluindo os povos negros. A maldição descrita na Bíblia não recai sobre os povos africanos, mas sim sobre Canaã, pai dos cananeus, que habitavam o Oriente Médio. A maldição foi proferida por Noé especificamente sobre Canaã e não sobre os povos africanos. Portanto, a interpretação de que os povos africanos foram amaldiçoados é falsa, conforme indicado pelo texto bíblico, que é claro sobre quem recebeu a maldição. Essa distinção é importante para evitar equívocos sobre a história e a interpretação das Escrituras. Um erro de interpretação bíblica grave ocorre quando se atribui a maldição de Noé a todos os povos africanos, quando na verdade essa maldição é dirigida apenas a Canaã, pai dos cananeus, e não aos povos africanos em geral. É importante reconhecer essa distinção para evitar equívocos sobre a história e a interpretação das Escrituras. Além disso, é interessante notar que Cã, como ancestral de todos os povos africanos e de alguns povos indianos, desfrutou de uma vida excepcionalmente longa devido ao fato de ter nascido antes do dilúvio. Sua longevidade é atribuída ao período pré-diluviano, quando as pessoas eram registradas como tendo vidas muito mais longas do que após o dilúvio. Assim como seu irmão, Sem, que é registrado como tendo vivido cerca de 600 anos, Cã também é sugerido como tendo vivido até aproximadamente essa idade, ou até mais. No entanto, a Bíblia não especifica com certeza a idade exata de Cã, deixando espaço para interpretações variadas e especulações sobre sua longevidade. É razoável presumir que, assim como seu irmão viveu até os 600 anos de idade, Cã também alcançou essa longevidade. Embora a idade exata de Cã não seja conhecida com certeza, alguns estudiosos e teorias sugerem que o local de seu túmulo pode estar na região da Etiópia ou da Núbia, enquanto outros propõem que ele possa estar na Mesopotâmia, onde os sumérios habitavam. No entanto, muitos concordam que a tumba de Cã está na África, possivelmente no Sudão ou na Etiópia. Alguns até sugerem que Cã pode ter sido enterrado na terra do Egito. Essa última teoria é particularmente interessante devido à natureza misteriosa e cheia de segredos do Egito, onde constantemente são descobertos artefatos e túmulos de pessoas que viveram há milhares de anos. Essas especulações sobre o local de descanso final de Cã acrescentam uma camada fascinante à sua história e ao mistério que envolve a antiga civilização africana. Através desses relatos, podemos observar a rica e complexa tapeçaria das culturas e civilizações africanas. Os descendentes de Cã contribuíram significativamente para o desenvolvimento de grandes impérios e civilizações na África, como o Reino de Cush, o Egito Antigo e a civilização cartaginesa, entre outros. Estes povos deixaram um legado profundo e duradouro em termos de avanços culturais, tecnológicos e sociais que ainda ressoam no continente africano e além. Assim, reconhecer a importância de Cã e sua descendência não é apenas uma questão de entender a origem de determinados grupos étnicos, mas também de celebrar a diversidade e a riqueza da história africana. Esta perspectiva nos ajuda a apreciar a contribuição vital dos povos africanos para a história global e a valorizar a herança cultural africana como um pilar fundamental da humanidade.